Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a recuperar a coragem em 21 dias e destravar a sua vida. Que bom que você está aqui, porque daqui a pouquinho a gente vai falar em mais uma live da blindagem emocional sobre a palavra maldita, a palavra que você precisa tirar do seu vocabulário. Se você verdadeiramente quer destravar a sua vida, você precisa tirar essa palavra do seu dia a dia, do seu vocabulário. Você vai entender daqui a pouco qual é essa palavra que você precisa excluir. Literalmente, você não pode negociar mais com essa palavra. Daqui a pouquinho em mais uma live da blindagem emocional. Hoje, excepcionalmente, começando às 7 da manhã. E amanhã voltamos às 8, fique tranquilo, nosso horário habitual. Mas eu estou muito feliz que você esteja aqui, que bom que você mais uma vez decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Deixa eu dar um bom dia para quem já está comigo, para quem acordou cedo. Fátima Pereira, seja muito bem-vinda, Fátima, bom dia. A Tamara também por aqui. A Vanusa, psicóloga, seja muito bem-vinda. Maria Helena Dalben, que vai participar da turma 10 da blindagem, que começa segunda-feira, seja bem-vinda. A Thalita Ujeda também por aqui. Yuki Fernandes, seja muito bem-vinda. A W Mara, a Mara, fala Mara, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui. Cristina Fontoura, seja bem-vinda. A Deia Duarte também por aqui. Tatiana Moraes, que vai participar da turma 10 da blindagem, começamos segunda-feira, seja bem-vinda. A Lélia também, que vai estar na turma 10, seja muito bem-vinda. A Gisele também por aqui, seja muito bem-vinda, bom dia. A Lígia Félix também, seja muito bem-vinda. Para a gente começar... Aliás, me dá só um ok se o meu áudio tá bom. Eu tô com um microfone hoje diferente aqui, só para eu saber se o meu áudio tá ok. Me manda um coraçãozinho aqui só para eu saber, por favor. Antes da gente começar a nossa conversa de todos os dias, hoje a gente vai falar sobre a palavra maldita. Vamos, claro, à reflexão do dia. Dá uma olhadinha se essa reflexão ela faz sentido para você. Olha só, não se culpe por você abandonar a vida que você tinha planejado, porque você talvez... Ao longo aí da sua história você planejou, imaginou uma vida. E talvez você tenha tomado essa decisão no momento onde você ainda não tinha a maturidade suficiente, você não tinha os conhecimentos que você tem. Então não se culpe por abandonar a vida que você tinha planejado, porque você já não é mais a mesma pessoa que fez aqueles planos. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. Muitas pessoas elas ficam com suas vidas travadas porque elas não querem deixar para trás esse plano que ela fez. E claro que esse plano talvez ela imaginou que seria para sempre, mas presta atenção, nada é para sempre. Nada é para sempre. Nem a felicidade, nem a tristeza, nem a alegria, nem o sofrimento, nada é para sempre. Nada. Então entenda que você, quando fez esses planos, e esses planos podem envolver a sua carreira, podem envolver os seus relacionamentos, você era uma pessoa diferente. É inegável que a cada dia que você vive, você se transforma. A cada dia você expande o seu domínio sobre o mundo quando você busca conhecimento e autoconhecimento. Ou seja, você cresce. Você jamais será a mesma pessoa que fez aqueles planos lá atrás. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você, se isso ecoou bem aí dentro de você. Isso é muito importante, porque talvez você não tenha agido ainda para destravar a sua vida, você esteja acovardada, sem ação, porque você quer morrer abraçada a um plano que você traçou 20 anos atrás. Quantas coisas não aconteceram no mundo, e não vou falar nem da sua vida, no mundo há 20 anos, nos últimos 20 anos, quantas circunstâncias se alteraram e você não consegue desapegar desses planos. Então,
para destravar a vida, a gente precisa deixar para trás quem nós fomos. A gente precisa honrar, claro, quem nós fomos lá atrás. Nós precisamos honrar com todo o amor, com todo o carinho e com todo o respeito. Mas a gente não precisa morrer abraçado a um plano que você traçou 20, 30, 10 anos atrás. Tudo bem? Essa foi a reflexão do dia. Vamos começar a falar aqui sobre a palavra maldita, o nosso tema de hoje. Olha, essa palavra é uma palavra que você precisa excluir aí do seu vocabulário. Deixa eu dar um bom dia aqui, antes da gente começar, para quem já chegou aqui. A Tice Ramalho, seja bem-vinda. A Elisângela Santos também por aqui. A Nadir, integrante da Comunidade Coragem, que estava ontem, até poucas horas atrás, tivemos um encontro incrível com a Marlene Costa. Aliás, Marlene, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Incrível o papo com ela, e foi muito legal. A Buita Costa também por aqui, a Domita, seja muito bem-vinda, bom dia. A Suzaipa, seja muito bem-vinda. O Fernando, direto de Itu, que vai participar da próxima turma da Blindagem Emocional, seja muito bem-vindo. A Ana Lúcia Carvalho também. Vou pedir para você, pega esse aviãozinho que tem aqui, coloca esse aviãozinho aqui, e manda para pelo menos 5 pessoas. Pode ser? Posso contar com você? A Neia também chegando por aqui, seja muito bem-vinda. Pega papel e caneta, porque a partir de agora você vai conhecer a palavra maldita. A palavra maldita. E a primeira coisa que eu quero que a gente alinhe aqui juntos, a palavra, ela tem poder. Você pode não acreditar nisso, mas a palavra tem poder. A palavra tem o poder, por exemplo, de em um único dia ela pode te levar para cima ou te levar para baixo. As palavras, elas contêm energia. Por quê? Porque muitas delas, elas estão associadas às emoções. As emoções que nós temos, que nos protegem, que nós sentimos. Muitas palavras traduzem o que nós estamos vivendo num determinado momento. Então, para você que talvez ainda não acredite no poder que a palavra tem, eu quero que você tenha aí na sua mente que a palavra que você fala para as pessoas, para o seu filho, para a sua filha, para o seu marido, para a sua esposa, para a sua mãe, para o seu pai, essa palavra, ela vai ecoar de uma maneira diferente para cada pessoa. E isso tem a ver com o quê? Com as interpretações que nós temos, com os julgamentos que nós fazemos. Por isso que a gente precisa ter sempre o cuidado, e aqui não estou dizendo para você se calar, mas a gente precisa ter o cuidado de como nós nos expressamos. Faz sentido isso para você? A maneira como nós nos expressamos muitas vezes machuca as pessoas. Assim como você já deve ter sido machucada muitas vezes com a maneira que alguém falou com você, a maneira como a pessoa quis até te ajudar, mas a maneira como ela se expressou foi uma maneira onde tinha muita emoção e aquilo gerou uma interpretação ruim. Então, como eu falei há pouco, uma palavra, ela tem um poder, por exemplo, de te levantar e de te derrubar ou de te derrubar. Quantas vezes, você não acordou super feliz, disposta, falando o seguinte: hoje vai ser o meu dia, hoje vai ser o meu dia. E aí, uma palavra ruim que você escutou, por exemplo, do teu marido, o seu dia terminou. O seu dia terminou no café da manhã. Porque uma palavra, ela te derrubou. Essa palavra acabou com o seu dia. E aqui uma coisa importante. Existe algo que não dá para você tolerar, se você realmente quer destravar a sua vida. Quem aqui quer destravar a vida? Escreve eu aqui se você realmente quer destravar a sua vida. Se você está disposta a isso. Uma coisa que você não pode tolerar é continuar no mesmo ambiente que te adoeceu. Por quê? Porque nesse ambiente as palavras, elas cortam a sua pele como uma faca super afiada. Como uma faca super afiada. E aquilo se tornou um hábito.
Muitas pessoas, elas falam para você de uma maneira grosseira, de uma maneira ofensiva, e como você muitas vezes não reagiu, muitas vezes você aceitou, aquilo se tornou um hábito, se tornou algo normal. Isso pode até ser comum, mas não é normal. Isso é comum, mas não é normal. Faz sentido isso? Então, é muito importante que você comece a entender que você precisa controlar o seu ambiente e talvez se afastar desse ambiente para que essas palavras não te derrubem mais. E aqui uma coisa também muito importante. Faz sentido isso? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido. Legal, Deia, pura verdade. Bom dia, Cauê, seja bem-vindo. Maria Betânias também por aqui, seja bem-vinda. Várias pessoas querem destravar a vida. A Tatiana, a Deia, a Buita Costa, a Mara, a Mônica, que vai participar da turma 10 da blindagem, seja muito bem-vinda. A Miriam Roberta, seja bem-vinda. Também a Joelma. Eu quero que você entenda uma coisa, para você entender a palavra maldita que eu vou te explicar daqui a pouquinho. Nós nascemos como uma folha em branco. Escreva aqui, folha em branco. Escreva uma folha em branco. A gente nasce como essa folha aqui, ó. Deixa eu mostrar para você, ó. Como essa folha aqui, ó. A gente nasceu sem saber o que era certo ou errado. A gente nasceu sem saber o que era bom ou ruim. Nós aprendemos com alguém. Faz sentido? E nós tivemos professores, nós tivemos professoras. E normalmente os nossos primeiros professores, teoricamente, foram os nossos pais. Pessoas que nos ensinaram de acordo com o que eles aprenderam. Eles aprenderam. E muitas dessas palavras são palavras que têm a ver o quê? Com a história dos nossos pais e das pessoas que nos ensinaram. Essas palavras, muitas vezes, elas traduzem literalmente o que foi e o que é a história dessa pessoa. O que foi e o que é a história dessa pessoa. E o teu vocabulário hoje traduz muito quem você é. Começa a observar as palavras que você diz, da maneira que você diz. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa que falava muito palavrão. E aqui sem nenhum julgamento se você fala palavrão. Tudo bem? Você faz o que você quiser da sua vida. Mas chegou um determinado momento da minha vida que eu não queria, principalmente quando as minhas filhas nasceram, a Lorena, que foi a minha primeira filha a nascer, eu falei, eu preciso maneirar essa boca suja com tanto palavrão. E observando hoje, com o conhecimento que eu tenho, o que aquele palavrão traduzia? O que aquele palavrão dizia da minha vida? Muita raiva. Eu tinha muita raiva, muita raiva. Então o palavrão era uma maneira de eu extravasar aquela raiva, de eu extravasar a minha frustração. Então era palavrão para lá e para cá. Hoje eu sou uma pessoa que é muito difícil, mas muito mesmo, você me ouvir falar um palavrão. Muito difícil. Por quê? Porque eu entendi que o meu emocional, ele agora estava sob o meu controle. Então a palavra ela vai sair de uma maneira muito mais o quê? Muito mais equilibrada do que ela saía antes. Ela saía com muita raiva, com muita força. Tudo bem? Então, as palavras que você usa, o seu vocabulário hoje, eles traduzem quem você é internamente. Internamente. E tem uma palavra, agora a gente vai falar da palavra maldita. Existe uma palavra, e eu quero saber, você sabe qual é a palavra maldita? Você tem uma ideia de qual é a palavra maldita? Escreve aqui, só para eu saber. Coloca aqui, eu quero imaginar. Eu quero que você imagine qual é essa palavra maldita que eu vou te falar aqui. Ó, a Buita Costa, já ouvi tantos palavrões que hoje tenho trauma. E a gente aprende, Buita, por repetição e por impacto emocional. E de tanto você ouvir, gerou o quê? Gerou um medo, gerou um trauma. De tanto a gente escutar muitas vezes uma palavra. E ela se torna natural para a gente na nossa vida, por quê? Porque muitas dessas palavras que nós aprendemos e que nós usamos hoje foram ditas por pessoas de autoridade.
como a nossa mãe e o nosso pai, ou o nosso professor, ou o nosso avô, o nosso tio, palavras ditas por autoridades. E quando você é criança, você absorve isso. Você absorve isso. Tudo bem? Eu vou falar aqui da palavra maldita. Presta atenção. E eu vou te dar uma dica. Ó. Ela rouba seus sonhos e ela faz você se conformar com o sofrimento. E a vida que você tem hoje tem total relação com essa palavra maldita. Essa palavra maldita tem roubado seus sonhos, tem deixado você estagnada, tem deixado você conformada com o sofrimento. E essa palavra maldita, essa palavra ela precisa ser banida se você verdadeiramente quer destravar sua vida. Porque essa palavra se tornou um grande obstáculo e muitas vezes uma fuga, uma grande fuga para o seu medo, para a sua falta de controle sobre o medo. E aí você usa essa palavra o tempo todo como uma muleta. Essa palavra é que está travando a sua vida. É essa palavra. E a tua vida hoje, do jeito que ela está, os resultados que você tem total relação com o uso contínuo dessa palavra. Por quê? Essa palavra tem relação com a sua falta de ação. E sem não há transformação. Escreva aqui, sem ação não há transformação. Sem ação você não consegue agir. E essa palavra maldita que você vai precisar tirar do seu dicionário, do seu vocabulário, se você verdadeiramente quer destravar a sua vida, essa palavra, ela está te paralisando sim, ela está deixando você sem nenhuma ação. Deixa eu ver se alguém acertou aqui qual é a palavra. Deixa eu ver aqui. O Cauê não sabe, tá tudo bem. Seja bem-vinda, Dirlene. A Cristina colocou não, a palavra não. A Buita, não gosto de estar perto de pessoas que falam palavrões. A Tatiana, aprendi com a minha mãe, pois aprendi que minha mãe falava muito e para mim era natural. E aqui eu não estou fazendo nenhum julgamento de valor sobre o uso do palavrão, tá bom? Eu quero deixar isso muito claro. Essa foi uma decisão minha. Eu falo muito menos palavrão do que eu falava anteriormente. Muito menos mesmo. Uma decisão minha. E eu me sinto mais leve. De verdade. Eu me sinto mais leve. Não significa que isso vai dar certo para você. Tudo bem? A Buita Costa, palavras ditas por ignorância. Deixa eu ver. A Maria Emília, seja bem-vinda, Maria Emília, que vai participar da turma 10 da blindagem. Medo. A Maria Helena, na minha vida nunca teve palavrão, mas tinha a palavra burra desde criança. Olha só. Essa palavra, ela tem um impacto brutal, deve ter tido um impacto brutal na sua vida. Por quê? Porque, e ainda dita, não sei quem dizia isso para você, provavelmente essa palavra tirou a sua confiança. Né? Tirou a sua confiança. E sem confiança você não age, você se conforma. Tudo bem? Marlene Padilha, seja muito bem-vinda, integrante da comunidade Coragem. Janu Cristino, meu amor, seja muito bem-vinda. Francisco Oliveira também por aqui. Vamos lá então, vou falar para você a palavra. Olha lá, Janu tá falando aqui, ó. Ele não fala nada de palavrão, gente, ó. E é verdade, eu parei, eu falava muito. É muito difícil hoje eu falar um palavrão. É muito difícil eu falar um palavrão. É exceção, antes era regra. Agora então eu vou falar a palavra maldita que vem roubando os seus sonhos, que vem deixando você dentro do ciclo do sofrimento, conformada com isso. E essa palavra é essa daqui, ó. Talvez. Escreva aqui, talvez, para você não esquecer. Nossa, gata, é essa palavra? Talvez, sim, é o talvez. Por quê? É ela que deixa você paralisada onde você está. É a palavra que não te dá nenhum tipo de ação. É essa palavra que você precisa eliminar da sua vida se você verdadeiramente deseja destravar a sua vida. Talvez, sim, talvez, Dilene. Talvez. A palavra talvez, ela esconde o medo que talvez é o medo que você tenha de se libertar. E aí, ela não é sim nem não.
ela fica no meio do caminho. O talvez faz com que você paralise e que você não haja. E aqui, presta atenção nessa frase que é do Napoleão Hill, que foi um grande estudioso da mente, de liderança, de pessoas. Pessoas indecisas tendem ao fracasso. Já as pessoas de sucesso tomam decisões rápido. Ou seja, quando você fica lá indecisa, no talvez, será que eu faço? Será que eu não faço? Esperando a circunstância perfeita, esperando que alguém venha te libertar, você não age. E é essa palavra que está te mantendo dentro desse ciclo do sofrimento. É essa busca por certezas. Eu só vou destravar minha vida quando eu tiver a certeza que tudo vai dar certo. Você fica em cima do muro. Você fica nessa indecisão. É essa palavra que está tirando os melhores anos da sua vida, esse talvez. Esse talvez. Você precisa deixar claro para a tua mente, e a tua mente é extremamente literal, que o talvez, ele não vai te levar a lugar nenhum. Enquanto você ficar aí esperando tudo dar certo, esperando a melhor circunstância, obviamente nada vai acontecer. Faz sentido isso? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. Então as pessoas que ficam na indecisão, usando a muleta do talvez, essas pessoas, elas têm medo. E aqui está tudo bem você ter medo. Que bom, Maria Emília. Obrigado, eu precisava ouvir isso hoje. Ótimo, que bom. As pessoas têm medo e está tudo bem você ter medo. O problema é você se conformar em viver com esse medo. Você não pode se conformar. Porque hoje existe uma dor aí dentro da tua vida. Pode ser no teu relacionamento, pode ser na sua carreira, pode ser com a sua saúde, pode ser com os hábitos que você tem, pode ser nos seus relacionamentos com a família, com os filhos. E você sabe qual é a decisão que tem que tomar. Você não precisa me escutar para saber qual é a decisão que você tem que tomar. Você, melhor do que ninguém, sabe o que tem que fazer. Só que você está esperando que alguém faça por você, que alguém te dê a certeza que vai dar certo e não. E aí você fica nesse talvez. Talvez eu faça isso, talvez eu faça depois. Isso, Cidinha, preciso tirar o talvez da minha vida. Você precisa tirar o talvez. O talvez é uma grande muleta que você está usando há tanto tempo para não fazer nada. E é por isso que a vida que você tem hoje, a vida que você hoje tem e que você talvez reclame dela, ela é apenas a consequência de você permitir o talvez na sua vida. Porque o talvez é uma grande muleta. Ela faz com que você não se sinta responsável por agir, e sem ação não há transformação. Está na hora de você assumir a responsabilidade pela sua vida. Está na hora de você assumir a responsabilidade pelas suas decisões, independentemente se elas darão certo ou não. Você precisa assumir essa responsabilidade. Você sabe quando que a vida começa a se transformar de verdade? Quando você decide por isso. Escreva aqui, decisão, para você não esquecer. É do momento que você decide. Você pode ainda não ter o conhecimento, você pode ainda não ter o autoconhecimento, você pode ainda não estar preparada, mas uma vida, uma história, ela começa a ser mudada, reescrita no momento que você decide, na hora que você decide mudar, na hora que você decide literalmente se transformar. E isso, Cristina, o ser também é perigosíssimo, é outra palavra ruim. Boa, Cauê, decisão, Tatiana. Jaqueline Lima, integrante da comunidade Coragem, seja bem-vinda. Decisão, isso.
A tua vida vai se transformar no momento que você decidir por essa transformação. E para você se decidir, para você sustentar a sua decisão, eu vou te ensinar uma regra para você lidar com talvez. Boa, Mônica. Blindagem emocional urgente. Segunda-feira começa a turma 10. 4 dias. É uma regra muito simples para você lidar com talvez. E a regra é essa. Na tua vida, sim é sim. Não é não. Sim é sim, não é não. Ponto. E não tem negociação com isso. E o talvez, ô gata? O talvez tem que ser não também. Talvez é não. Printa essa tela para você não esquecer. Sim é sim, não é não. E o talvez é não. E ponto final, não tem negociação. Você não pode ficar em cima desse muro, esperando que alguém salve a tua vida, que alguém faça por você. E aqui, presta muita atenção, eu não quero que você saia hoje transloucada, rasgando tudo. Você precisa de preparação. Escreva aqui, preparação. Você precisa se preparar para essa transformação. O fato de você estar aqui hoje... Aliás, tem alguém aqui que está pela primeira vez? Diz de onde você é, por favor, para eu te dar um bom dia especial. Para você que está aqui pela primeira vez, ou para você que já está aqui há um tempo, você precisa entender que sem preparação, a chance de você desistir no meio do caminho é enorme. Sem preparação, você vai se frustrar. Então, por isso que você não pode simplesmente tomar uma decisão intempestiva sem preparação. A Manu de Saquarema, Rio de Janeiro, seja bem-vinda. A Miriam de Foz do Iguaçu, Paraná. A Buita Costa, Sergipe. Que cidade de Sergipe? Que legal. A Cidinha Carvalhópolis. Carvalhópolis, é isso? Minas Gerais, seja muito bem-vinda, Cidinha. Você precisa criar essa transformação preparada. Olha só, a Tati escreveu aqui. Eu sempre tomei decisões rápidas, porém acho que erradas. E por isso me chamam de burra descompensada. Primeiro, ignore o que disseram para você em relação a isso. Tomar a decisão rápida é importante, desde que você tenha a preparação. Desde que você tenha, olha só, o que é a preparação? Conhecimento, autoconhecimento e blindagem emocional, o controle das suas emoções. Tomar uma decisão rápida sem conhecimento ou autoconhecimento ou blindagem emocional, provavelmente a decisão vai ter um resultado talvez não tão bom. Provavelmente não tão bom quanto você gostaria. Tudo bem? Faz sentido? Então, a melhor decisão é quando você está preparada. Uma decisão rápida. Você não pode ficar postergando, sem dúvida nenhuma. Mas é por isso que você precisa buscar conhecimentos que você não tem, autoconhecimento e blindagem emocional. A Marlene, sempre reforço para mim e falo aos meus clientes. Só temos 2 caminhos, de ir e fazer ou não fazer. Exato. Não dá para negociar com talvez, né, Marlene? Não dá. Não dá para negociar. Ah, talvez eu faça terapia. Talvez eu vá lá com a Marlene fazer terapia. Talvez não. E nesse talvez a vida está passando. Enquanto você está ali abraçada com esse talvez, a vida está passando. E você continua no mesmo lugar. Agora, está valendo a pena você continuar com a tua vida travada? De verdade, está valendo a pena você seguir com a sua vida travada todos os dias? Uma vida de sofrimento? Você precisa de ajuda. E eu fico feliz que você esteja aqui. Mas isso aqui que a gente faz todos os dias é uma parte do processo. Você precisa, talvez, se priorizar
para colocar o quê? Intensidade nessa transformação de vida que você quer. Porque enquanto a indecisão tomar conta de você, nada vai acontecer. Absolutamente nada vai acontecer. E talvez os melhores anos da sua vida passem diante dos seus olhos e depois só vai sobrar arrependimento. E você chegar em um ponto da sua vida com arrependimento é uma das dores mais fortes que você tem. Pode ter certeza. E eu estou falando isso porque eu já vivi uma situação dessa. Aos 37 anos eu tive um tumor aqui no pescoço. E foi tão rápido que eu me arrependi muito do que eu não estava fazendo. Não era nem do que eu estava fazendo. Claro que tinham muitas coisas erradas que eu fazia. Mas eu me arrependi demais pelas coisas que eu não estava fazendo. Como, por exemplo, viver em presença com as minhas filhas. Como ser feliz profissionalmente. Eu não estava vivendo isso. E aí o arrependimento bate muito forte. Dói. É uma das dores mais pesadas que a gente carrega quando a gente se arrepende. Por isso que eu decidi, nunca mais eu iria negociar com a mediocridade, com esse talvez, nunca mais. E eu ia buscar ser feliz verdadeiramente. E ser feliz, num primeiro momento, para mim, foi, que era o que eu sabia, o que era felicidade naquele momento. Para mim, felicidade era comprar carro, dar festa, ir em festas, viajar. Foi muito bom isso. Mas aí chegou um ponto que a infelicidade continuava, mesmo depois do que eu passei com o tumor. Foi quando eu entendi que eu precisava me autoconhecer, que eu precisava de conhecimentos, que eu precisava de ajuda. Porque sozinho era muito difícil. Eu estava me sentindo incapaz. Então, quando eu peguei na mão de um mentor, por exemplo, isso acelerou meu processo. Eu consegui encurtar o meu caminho, não pegando atalhos, mas eu consegui encurtar o caminho. Porque eu não negocio mais com a mediocridade. Eu não aceito mais viver aquela vida onde eu estava arrependido. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. Coloca um coraçãozinho para eu saber se isso faz sentido para você. A Mônica, esse talvez vem junto com o medo de agir. Sim. Na verdade, o talvez esconde o medo de agir. E a gente precisa entender uma coisa. O medo sempre vai estar presente. Porque o medo é uma emoção. Escreva aqui para você não esquecer. O medo é uma emoção. Não dá para você eliminar o medo da sua vida. Não dá. O medo nos protege. Por exemplo, se você hoje começar a andar aí na sua cidade e de repente aparece um tigre faminto que não come há 3 meses e ele vem na sua direção, é o medo que vai fazer você agir, por exemplo, correndo, gritando, pedindo socorro. É o medo. Então o medo é uma emoção e ela nos protege. A gente precisa entender isso. Coragem não é ausência de medo. Guarda essa frase também. Coragem não é ausência de medo. Coragem é ação. Coragem é ação. Inclusive com medo. O que você precisa é do quê? Você precisa estar preparada para agir. O problema é que muitas pessoas querem transformar suas vidas sem passar por essa preparação. E eu sei que é uma batalha difícil, sabe por quê? Todo mundo quer, por exemplo, a barriga tanquinho, não quer? Você não quer ter uma barriga chapadinha para o verão, bonitinha? Todo mundo quer.
né? Todo mundo quer estar em forma, mas ninguém quer ir para academia. Ninguém quer passar pelo processo. E não tem como. Claro, eu posso, sei lá, fazer uma cirurgia bariátrica. Ok, mas você está ali fazendo uma grande agressão ao seu corpo. Você está fazendo uma intervenção, talvez drástica, no seu corpo. Agora, se você não está disposta a ir para a academia todos os dias, fazer as abdominais, comer bem no sentido de certo, comer alimento de verdade, obviamente vai ser impossível você ter a barriga tanquinho. Mas as pessoas querem os atalhos. O atalho não te leva para lugar nenhum. Um processo, ele precisa ser respeitado. E uma transformação de vida sem processo, ela tende a fracassar. Ela tende a fracassar. Então, eu quero criar aqui, para você que está chegando pela primeira vez aqui, para você que já está aqui comigo já há muito tempo, assistindo as lives, aliás, para quem está chegando hoje, as lives da blindagem são sempre às 8 da manhã. Hoje é um dia excepcional porque eu tenho um compromisso na sequência e eu não queria deixar de estar aqui com você. É importante que você entenda. Deixa eu responder essa pergunta aqui do Carlos, muito boa. Como treinar a mente para sair do estado de ansiedade e estresse para relaxamento? A primeira coisa que você precisa entender, Carlos, é o seguinte: esse estado de ansiedade e estresse tem muito a ver com o que você está vivendo no momento. Tem uma frase que eu sempre falo que é a seguinte, Carlos: não há como você transformar a sua vida sem, no mínimo, revisar o seu estilo de vida. E o que é o seu estilo de vida? É a tua carreira, os teus relacionamentos, a tua vida financeira. Tudo isso envolve o que você está vivendo hoje. Então a ansiedade, ela vem da onde? A ansiedade, a crise de ansiedade é um sintoma de proteção da sua mente. Porque para sua mente tudo se trata de sobrevivência. Então, é como um alerta. Vamos imaginar, Carlos, eu não sei se é a sua história, tá bom? Eu vou criar aqui uma história, só para você entender. E se você não entender, você me pergunta, tá bom? Mas vamos imaginar que hoje o Carlos, ele deteste o trabalho que ele tem. Ele detesta. E sempre, quando ele acorda, ele sabe que vai para o trabalho e que vai ser ruim passar, 8 horas numa atividade que ele não gosta. A mente, por sobrevivência, ela começa o quê? A te dar os sintomas para te paralisar, para que você não viva aquilo. E é por isso que as crises de ansiedade acontecem. Então a crise de ansiedade entenda o que eu vou falar, é um sintoma de proteção que a sua mente usa para garantir a sua sobrevivência. Só que para a sua mente, tudo se trata de sobrevivência. Então para ela está pouco se importando se você tem que trabalhar saudável, que você tem que trabalhar todos os dias bem. Para ela, isso pouco importa. Tudo bem? Faz sentido? Então, primeiro, você precisa olhar o seu estilo de vida. Segunda coisa, talvez a sua história. Talvez exista uma pressão que faça você se comportar de uma maneira e que te gera essa ansiedade. Ontem eu falei, até recomendo a live de ontem, viu, Carlos? Não sei se você estava aqui, que eu falei exatamente sobre isso. Os personagens que a gente carrega muitas vezes. Isso gera uma ansiedade e é muito pesado. Tudo bem? Faz sentido? Carlos, me dá um ok aqui se você entendeu. Se você não entendeu, pergunta de novo. Tá bom? O gostar ou não pode vir da mente? Me explica melhor. Melhora essa pergunta para mim, Carlos. Desculpa, eu não consegui compreender. Tá bom? Se você puder me ajudar, eu agradeço, que aí fica mais fácil eu te responder. Tá bom? Bom, para a gente finalizar aqui, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, eu quero que você entenda isso daqui, mais uma vez. A tua indecisão, ela está te paralisando e está te levando a um fracasso. Fracasso na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua profissão. Existem decisões que você já sabe quais você precisa tomar. Você pode falar o seguinte: Gata, eu
não sei como fazer isso. Tá tudo bem. Você precisa se preparar para isso. Por exemplo, se você hoje vive num relacionamento que é ruim e que você já sabe que esse relacionamento ele é falido e que ele não tem mais jeito, você precisa se preparar para sair dele. Você precisa disso. Essa preparação ela é importante, mas não fuja dela. E eu sei que essa preparação dá trabalho. Claro que dá trabalho. E é por isso que você precisa ter blindagem emocional, que é o controle das suas emoções. Escreva aqui blindagem emocional para você não esquecer. Blindagem emocional é o controle das suas emoções e dos seus pensamentos. Por quê? Quando eu penso, eu sinto, eu ajo. Pensamento gera um sentimento e o sentimento gera uma ação. Se eu não tenho o controle disso, isso já é um processo automático. Por exemplo, se eu falar agora para você aqui, pensa na sua comida favorita. E aí talvez venha uma imagem para você da sua comida favorita. Você sentiu uma boa sensação. Nossa, essa comida é uma delícia, isso me dá uma alegria quando eu como. Veio uma emoção aí. E talvez tenha uma ação. Puxa, eu vou comer. Estou com fome, eu vou lá comer agora alguma coisa. Pensar, sentir e agir o tempo todo. Tudo bem? Então, se você não tem blindagem emocional, que é o controle das emoções e dos seus pensamentos, você só age no automático e muitas vezes a sua vida continua travada. Por isso que para você ter a vida que você merece, que você acredita que é boa para você, você tem que se preparar para isso. E exige, claro, um esforço. É muito mais fácil você ter a barriga tanquinho se você for o quê? Por exemplo, treinar com alguém. Numa academia, por exemplo. Porque ali tem um método, tem uma organização, tem direção e tem um acompanhamento. E também tem ainda o ambiente. Porque talvez hoje a sua vida esteja travada e você esteja aí com essa palavra maldita, usando ela como muleta, usando talvez como uma grande muleta, porque o teu ambiente também usa e o teu ambiente te deixa para baixo. Não dá para você se curar no mesmo ambiente que você adoeceu, guarda isso. Não dá. Não dá. Tá fazendo sentido isso para você? Não dá. Então, tá na hora de você decidir. O primeiro passo é decidir. E a partir daí você começa a construir esse caminho com preparação. Tudo bem? Deixa eu ver aqui o Carlos. Gostava de fazer o que fazia. E comecei a ter insônia, estresse e ansiedade. E agora sinto o trabalho pesado. Agora vamos olhar assim, ó. Vamos olhar aqui, Carlos. Que outras áreas da sua vida, em quais áreas da sua vida hoje existem conflitos? Porque talvez o trabalho você goste de fazer, certo? Talvez você goste de fazer. Mas, por exemplo, talvez a vida financeira ela não esteja boa. E isso impacta no quê? Gera preocupação. E aí faz com que você durma pouco, faz com que você, quando você durma pouco, você não consegue repor todas as suas energias. E aí qual é a tendência? Você vai ficar mais irritado, você vai ficar com muito mais cansaço e a sua produtividade cai. É por isso que ontem, no encontro da Comunidade Coragem, para quem não sabe, a Comunidade Coragem é um grupo de pessoas que está ao meu lado e que é um trabalho contínuo que eu faço com elas. As pessoas ontem tiveram um encontro com a Marlene Costa, que é uma nutricionista comportamental. E ela falou muito sobre isso. Muito sobre isso. Então, se esse corpo você não cuida dele, ele vai te dar um problema. Então você precisa identificar qual área da tua vida tem um problema. Pode ser, por exemplo, Carlos, eu vou falar aqui chutando, tá bom? Porque eu não te conheço, né? Você está trazendo aqui para mim. Mas talvez um problema no relacionamento.
Você deseja a separação. Vamos imaginar isso, tá bom? Você deseja a separação. Só que não dá, talvez, simplesmente para você pegar suas coisas e ir embora, porque hoje você tem filhos e a vida financeira não permite. E aí você está o quê? Você fica preso e isso vai gerando estresse, vai gerando cansaço, irritabilidade. Tudo bem? Na hipnose dá para desfazer padrão financeiro? Sim. As crenças? Nossa. Aliás, só para você ter uma ideia, Carlos, eu encontrei, né, a hipnose entrou na minha vida exatamente por essa questão financeira. Eu já dava mentoria de marketing e vendas e chegou em um momento em que muitas pessoas que passavam pela mentoria comigo, elas travavam em algum ponto. Elas não faziam mais as tarefas, elas sumiam, elas arranjavam desculpas para não participar. E aquilo começou a me intrigar. E foi quando eu descobri a hipnose. Foi quando eu conheci um grande amigo que é o Michael Arruda, hoje presidente da Omni Brasil, que foi a primeira instituição na qual eu fiz a minha primeira formação de hipnoterapia. E aí ele me explicou. Aí eu falei, caramba, vou fazer isso aí. E foi exatamente para buscar. E muitas pessoas travavam por essas crenças financeiras. Eu não posso ser mais rico do que a minha mãe, do que meu pai, eu não posso ser mais próspero, o dinheiro não traz felicidade. Programações e crenças que estavam atrapalhando a vida dessas pessoas. Amara, eu, por não saber o que fazer diante de uma determinada situação, ao invés de decidir, eu paro. Sim. E não consigo sair do lugar. Consequentemente, eu não dou continuidade a nada, nem às minhas tarefas diárias. Primeira coisa, Mara, isso já se tornou um hábito. A sua mente já entendeu que esse é o melhor caminho para te proteger. Tudo bem? Então, por isso que a gente precisa ter preparação, porque a preparação nos dá o conhecimento necessário para avançar. A sua mente, ela sempre vai se sentir insegura quando ela não sabe o que vai acontecer. Ela não sabe. Por exemplo, se você falar para ela o seguinte, olha, hoje nós vamos começar uma ideia nova. A sua mente, ela vai ficar totalmente insegura. Ela precisa de evidências que aquilo é seguro para você. Por exemplo, a primeira vez que você talvez entrou aqui, acho que você está há poucos dias aqui, né, Mara? Que eu estou conseguindo identificar você. A primeira vez que você me viu, a tua mente fez uma leitura super rápida para entender se eu era uma pessoa confiável ou não. Pode ter certeza, o tempo todo a gente está julgando. Então a tua mente, por exemplo, vamos imaginar que hoje eu estou aqui no meu consultório. Normalmente eu faço as lives de manhã na minha casa. Mas vamos imaginar aqui. Rapidamente, para você que está chegando hoje, a tua mente já olhou o cenário, ó, tem livro, tem um quadro. E se sua mente tem uma interpretação por alguma experiência da sua vida, por exemplo, que japoneses, descendentes de japoneses, carecas e de cavanhaque, de barba, não são boas pessoas, provavelmente o que ia acontecer? Você ia me olhar, mesmo sem me conhecer, a tua mente ia me julgar e você sairia daqui. Então, entenda que muitas vezes a mente te paralisa e você fica sem ação para te proteger. E é por isso que você precisa de preparação. E você precisa muitas vezes resolver algum trauma, alguma questão que está te paralisando, está fazendo você ficar onde você está. Muitas vezes, essa falta de conhecimento e também a questão de repetição de palavras como você não é capaz, você faz tudo errado. Essas palavras foram aprendizados que ficaram na nossa mente. Por exemplo, a escola tradicional, ela colocou muitas incertezas na nossa vida, muita insegurança. As provas, né, que você tinha que estudar e às vezes você não ia bem, e aí a escola colocava, havia, sei lá, uma separação, isso acontece infelizmente, os mais inteligentes, os menos inteligentes, como se inteligência fosse
ela fosse algo que apenas tem a ver com uma prova, com um teste. Inteligência não tem nada a ver com isso. Isso é uma parte muito pequena. Faz sentido? Adeia, tenho 39 anos, 18 de casado em um casamento fracassado, nunca trabalhei, dependia dele para tudo. E agora, para voltar ao mercado de trabalho, é possível. Muito medo desse novo momento na minha vida, mas é possível se você se preparar, Adeia. Você precisa se preparar, especialmente com blindagem emocional. Por quê? Sem o controle emocional, sem o controle dos pensamentos, você vai paralisar. A sua mente vai falar o seguinte: você não é capaz, Adeia. Você depende de alguém, você precisa sempre depender de alguém. E é isso que você precisa combater. E aí é por isso que ter blindagem emocional é essencial. A minha transformação de vida, ela só foi realmente consolidada no momento que eu adquiri blindagem emocional. Por quê? Porque você acha que muitas vezes não vem um pensamento idiota aqui falando assim: ah, gato, você vai fazer live de novo. Dorme. Não. Eu preciso controlar isso. Porque se eu deixo que esse pensamento tome a decisão por mim, vai ser sempre uma decisão do quê? Uma decisão de permanecer no talvez. Permanecer indecisa. E aí a vida não anda para frente. Tá bom? Olha, muito obrigado. Amanhã, live da blindagem emocional. Alguém perguntou aqui se ficam salvas? Sim, ficam salvas. Lá no canal do YouTube, inclusive, elas estão lá para você assistir. Então fica até às vezes mais fácil de assistir, né? Que daí você assiste no celular, você consegue assistir no computador, na televisão, tá bom? Então elas sempre estão gravadas. É isso. Te vejo amanhã, 8 da manhã, em mais uma live da blindagem emocional, tá bom? Um grande abraço. Tchau!